entrando em profundidade nem nada. E isso é fantástico, porque isso nos mostra a imutabilidade do Senhor, né, em relação à sua aliança, à sua posição em relação a nós. Então, nós podemos sempre nos lembrar disso e permanecer firmados nele, que é a rocha. Irmãos, nessa noite eu quero pensar um pouquinho aqui, uma reflexão acerca do que está registrado em Mateus 13, do verso 24 em diante. Eu estou com essa Bíblia aqui, eu não estou acostumado com ela, a gente perde as referências aqui. Mas Mateus 13, verso 24. Aliás, vamos começar do verso 1. Mateus 13, verso 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e lhe terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Amém. Essa é uma passagem que a gente usa muito para ilustrar diversas coisas, né? Dá para a gente abordar diversas temáticas dentro dessa parábola. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui não é nem a parábola em si, mas é a pergunta dos discípulos para Jesus, né? Por que você fala por parábolas? Porque aqui Jesus estava saindo de casa e havia uma multidão já à espera dele, que estava se reunindo e tal. Aí Jesus vai, sobe no barco, né? Porque tem a questão da acústica, né? O vento do mar joga o áudio aqui para a direção da praia, fica mais fácil o pessoal ouvir. E ele chega lá e começa, não, porque tinha um cara que saiu semeando, jogou uma semente aqui, e aí veio a ave e pegou, o outro jogou a semente e caiu na pedra, e aí até começou ali alguma coisa, mas o sol bateu, secou. O outro lançou num terreno espinhoso, onde os espinhos ali sufocaram a planta que estava vindo. Outra ele lançou em boa terra e produziu
30 por 1. E morreu ali o assunto. Isso eu acho fantástico. Jesus morreu ali o assunto. Ele não ficou explicando, ele não gastou tempo ali. E foi isso que indagou os discípulos. Os discípulos depois procuraram e falaram: pô, mas que negócio é esse, Jesus? Estava todo mundo esperando você dar um sermão ali de 40 minutos, né? E você me fala um negócio desse, que jogou semente, por que você fala desse jeito? Eu fico imaginando, né, a conversa ali, porque a gente lê assim, parece às vezes que é um negócio meio morto, né? Mas eu gosto de imaginar eles conversando ali. E aí Jesus fala: olha, eu falo assim de propósito, porque aqueles que não entendem, eles não vão entender. E aqueles que escutam, mas não ouvem, eles vão escutar, mas não vão ouvir. Eu explicando ou não, se os olhos deles não estiverem abertos e receptivos à mensagem, se o solo deles não estiverem preparado para receber essa mensagem, de nada adianta. Por isso que eu falo por parábolas. Então, a gente às vezes entende que parábolas eram mecanismos de Jesus para facilitar a compreensão, mas aqui nessa passagem ele meio que fala o contrário disso. Ele fala exatamente para as pessoas não entenderem o que ele estava falando. E a gente pode pensar: nossa, mas que coisa estranha, né? A gente, quando vai pregar, ou a gente, quando quer explicar alguma coisa para alguém, a gente faz o maior esforço possível para explicar, para usar exemplos e argumentos para que as pessoas possam, né, ter uma compreensão, e Jesus ali não fez questão nenhuma de explicar. Pois bem, esse é o primeiro ponto que me chama muita atenção aqui, mas nem é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero pensar um pouco acerca dessa ilustração de Jesus, quando ele fala sobre as sementes e o solo. Nós bem sabemos que quando nós fomos chamados pelo Senhor, nós recebemos uma missão. E essa missão é a missão de semear as sementes, de levar a semente do Evangelho adiante, de proclamar as boas novas, de divulgar essa boa notícia da qual nós fomos alvo, da qual nós tivemos o privilégio de sermos alcançados. Pois bem, mas eu também penso aqui nesse texto que, ao mesmo tempo que nós semeamos, todos os dias nós também somos semeados. Sementes nos são lançadas sobre os nossos solos todos os dias, porque a gente tem que pensar que a salvação, como a gente já conversou aqui algumas vezes, ela não pode ser um fim na vida do cristão. A salvação, ela é um início. Infelizmente, muitas pessoas já estão naquela posição de que não, eu fui salva, então acabou a vida, zerei, agora estou tranquilo, vou curtir a vida aqui na praia, o pessoal vem morar aqui porque é mais gostoso, e está tudo certo. Mas não é essa a perspectiva do Evangelho. Quando nós tomamos consciência da salvação, quando nós compreendemos isso, aí tem que se iniciar alguma coisa na gente, inicia-se um processo nas nossas vidas. E esse processo, ele vai se dar à medida em que eu me disponho a desenvolver um relacionamento com Deus e com a sua palavra, de modo que, de fato, cumpre-se o que diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que eu escuto e que eu vou sendo exposto ao Evangelho, essa iluminação do Senhor, ela tem que me transformar. Mas nem sempre a gente sabe que é assim. Há pessoas que permanecem expostas e dia após dia, culto após culto, ano após ano, e nada muda, nada acontece. Pois bem, isso é só para a gente ilustrar e lembrar que nós também somos solos, porque eu escutei essa parábola por muito tempo, sempre na perspectiva de que nós cristãos somos só os que semeiam. Também nós semeamos acerca da palavra do Senhor, tudo bem, mas nós também somos alvos das sementes, tanto boas quanto ruins. E nós temos que pensar, e o que eu quero pensar nessa noite é: que tipo de solo você e eu somos nesse momento da vida? Que tipo de solo nós temos nos apresentado à luz dessa parábola? E é isso que eu quero pensar um pouquinho. O primeiro exemplo que Cristo nos dá aqui, ele fala acerca das sementes que são lançadas à beira do caminho. E essas sementes que são lançadas à beira do caminho, a ave passa e come. Ele não diz que passa um tempo, que chove, que daí... Não, a ave vem, come e pronto, ela já é... E a ideia de caminho, quando a gente traz uma analogia aqui, caminho é um lugar de passagem, é o lugar onde as coisas acontecem, onde os trânsitos da vida se dão, o vai e vem das coisas acontecem no caminho. E quando a semente ela é lançada à beira do caminho, nos dá a ideia de algo que não foi prioritário, de que esse tipo de solo que fica à beira do caminho não é um solo visado para um cultivo, não é um solo preparado para um cultivo, e portanto ele fica
à mercê das intempéries, do clima ou das coisas que acontecem. Aqui ele usa o exemplo de que a ave rouba essa semente, né? Mas a gente pode usar diversas ilustrações, por exemplo. Quantas vezes na nossa vida a semente do Evangelho, ou não só falando a respeito de salvação, mas falando acerca da transformação de Deus em nós, quantos conselhos, quantas possibilidades nós recebemos através das mensagens e tudo mais, e em meio a esses trânsitos da vida, em meio às coisas que acontecem no nosso íntimo, nesse vai e vem, essa semente simplesmente não faz a menor diferença. Alguma coisa já vem e já toma, as outras prioridades passam por ali, levam essa semente embora, e acaba que ela não germina em nossas vidas. E isso faz muito sentido quando a gente apresenta, ou quando a gente pode pegar, por exemplo, a ilustração da igreja moderna, da igreja dos tempos atuais do Brasil, e faz essa análise. Quantas pessoas têm tido acesso à mensagem, quantas igrejas e mais igrejas, e por mais equivocadas às vezes que as suas teologias possam estar, mas sempre alguma coisa de evangelho acontece, mas não acontecem mudanças, poucas conversões verdadeiras acontecendo, poucas mudanças de vida de fato. E eu passo esse paralelo em relação a esse tipo de semente, esse tipo de solo. Parece que é lançado num lugar onde não está pronto, não está preparado, simplesmente não tem o interesse de que haja cultivo ali. Portanto, é lançado, mas de nada nos vale esse tipo de coisa. E a gente tem que cuidar para que nós não venhamos a ser esse tipo de solo, esse solo de valeta, né? Beira de estrada normalmente é valeta, né? Valeta de corre-chuva, o pessoal joga lixo, né? O bicho morto, o cachorro que atropela, joga na beira do caminho. E às vezes a semente do Senhor acaba caindo ali também. E a gente tem que ter um alerta em relação a isso. Dando seguimento aqui ao versículo 5, ele fala acerca do solo rochoso, onde a terra é pouca. E o que é interessante é que nasce alguma coisa. A semente que é lançada na rocha, ela nasce. Imagina que isso aqui é uma rocha, né? Se a gente jogar uma semente aqui, pode até, devido às condições, aqui é um clima úmido, pode ser que comece a fazer uma raizinha assim, mas primeira mexida que você der na mesa, primeiro vento, depois que abrir a porta, aquilo já vai embora, não cria raiz. E ele dá a ideia aqui de que alguma coisa nasce logo, mas que ao mesmo tempo que nasce logo, morre logo. E isso é algo muito interessante da gente pensar quando as pessoas falam sobre primeiro amor no Evangelho, né? Muitas vezes, primeiro amor na verdade não é primeiro amor, né? É uma empolgação, né? Quantas pessoas se converteram naquela situação de que não tinha mais perspectiva para nada na vida, e aí a mensagem do Evangelho aparece, aquilo parece bom, e tem pessoas ali para ajudar e caminhar junto, e a pessoa se empolga porque eu vou fazer, desfazer, e vou me envolver e não sei o que, já vem participar das reuniões de grupo para o ministério, não sei o que, daqui 2 meses você não vê mais a pessoa, nunca mais escuta falar dela, e é isso, mais ou menos isso que acontece. Brota esse fogo de palha no coração quando alguma coisa surge, uma novidade, uma semente boa, mas na primeira intempérie, na primeira variação de circunstância, as coisas se esvaziam. Isso me lembra aquela passagem de Tiago, quando ele fala do homem de ânimo dobre, né? Que fica inconstante, que fica oscilando na vida. Me traz uma referência acerca disso. Quando a semente do Evangelho ela cai num solo rochoso, ela tem o seu poder de germinar. O problema é que ela é uma coisa totalmente inconstante. A qualquer variação, a qualquer coisa, a pessoa abandona, a pessoa cai, a fé da pessoa não cria raiz, não cria consistência e, consequentemente, não vai dar nem tempo de produzir nada. É algo também semelhante ao caminho, é uma semente vazia. E aí me pega nessa questão, porque eu já trabalhei em igrejas, em particular uma que era assim. A igreja na época tinha, eu não me lembro o número, mas era algo em torno de 70 ministérios na igreja. Tinha o ministério do surfista, do motoqueiro, do pamonheiro, tinha todo mundo, tem media telecena, todo mundo tinha ministério na igreja. E o lado bom é que você consegue juntar as pessoas naqueles nichos, né? Você consegue fazer com que todas as pessoas se envolvam, isso é maravilhoso. Agora o problema é que a mensagem que era levada até esse tipo de gente, ou a semente que era apresentada a esse grupo era algo tão superficial, era algo tão elementar,
que simplesmente do mesmo jeito que as pessoas chegam, elas vão. Do mesmo jeito que as pessoas se envolvem, elas se desenvolvem, elas somem, elas desaparecem e ficam nisso. E muitas pessoas até permanecem nessa situação por anos, assim, de agora minha fé está lá em cima, agora minha fé está lá embaixo. Agora eu vou pregar o Evangelho, agora estou desviado. Agora, e fica nesse negócio. Dá a impressão de sempre é esse solo que você lança, alguma coisa brota, mas já desaparece. Alguma coisa brota e a pessoa lembra do relacionamento que está ferrado, ela lembra das contas que não consegue pagar e já desanima. Aí ele vai de novo, e a semente é lançada, daí ele se empolga e volta para casa cheio de fé, e aí na segunda de manhã ele sai para trabalhar, e ele lembra que o salário dele não dá conta, e aí já começa a duvidar, e a fé já esmorece, e fica nesse processo, e fica assim. Muitas pessoas passam anos, passam a vida vivendo desse jeito. Isso é triste. É triste porque o propósito da mensagem do Evangelho é de criar uma fé consistente no nosso íntimo, é de que a gente tenha, como diz, substância, que a gente tenha fibra, proteína, e isso é algo que tem que ser desenvolvido com o tempo, isso é algo que tem que ter uma manutenção, um manejo do solo do nosso interior constantemente, para que a gente tenha essa oportunidade de frutificar de fato. Senão a gente vai ficar assim, sobe e desce, sobe e desce, e desanima, né? Não tem quem aguente viver uma vida assim, dado que sem raízes não há como produzir, a gente seca e enfim. Para a gente seguir aqui, a gente vai falar agora acerca, por exemplo, do solo espinhoso. O solo espinhoso é interessante porque ele dá a ideia de ser um solo bom, porque já tem alguma coisa ali. É mais ou menos que naquelas pragas, quem já teve horta, quem tem horta, né? Sempre tinha aquelas tiriricas, porcaria que nasce no meio, você não sabe nem de onde é que vem. Você não joga água, você não joga nada e nasce lá. A ideia aqui do solo espinhoso é essa aqui: o solo já tem alguma coisa, já é um solo ali razoavelmente preparado para alguma coisa. E essas sementes do Evangelho, as mensagens do Evangelho são lançadas ali. E até começam ali, tem condição, tá legal. Só que ele fala aqui que os espinhos vão crescendo da mesma maneira e vão sufocando essa planta, vão sufocando essa semente que germinou, de modo que elas sufocam e também morrem. Então perceba, a mudança que a gente tem aqui é que agora já havia uma oportunidade, já havia alguma coisa ali acontecendo, mas os espinhos não foram retirados. Não foi dado o devido cuidado, não se passou ali o herbicida certo, não sei. Mas os espinhos cresceram a ponto de poder sufocar. E os espinhos a gente pode avaliar de diversas maneiras. Eu olho para a gente, para a sociedade atual, para os cristãos, né, para a igreja, e eu vejo quantos espinhos a gente tem que ficar tirando todos os dias do nosso solo para que essa semente não sufoque. Porque a gente falou agora há pouco sobre informação, né? Nós vivemos uma era da informação. E nós temos acesso a tudo, as pessoas têm acesso a todo tipo de coisa, e isso é maravilhoso. Mas isso também pode ser uma desgraça. E tem sido mais desgraçado do que feliz. Por quê? Porque esse bombardeio de informações muitas vezes é o que nos sufoca. É o que sufoca a fé das pessoas. É o que faz com que a semente do Evangelho fique até desapercebida em meio a tanta distração, a tantas coisas que competem ali naquela concorrência de ver quem vai crescer e produzir, que acaba que fica por ali mesmo. E o grande problema é que o espinho grande dá mais trabalho para tirar do que não tendo espinhos. Então, é dois trabalhos, de você tirar aquilo ali tudo, de replantar e de nascer de novo. E o grande mal que eu observo, além de tudo, é que essas distrações ou esses espinhos, eles têm entrado nas igrejas. Tanto que a gente vê quantas teologias diferentes hoje em dia são utilizadas ou são criadas, muitas para se adequarem às necessidades das pessoas em determinados ambientes, de modo que a palavra de Deus acaba sendo apenas uma base para se criar uma heresia em cima daquilo. E aí a gente vê, né, nem vou falar de teologia da prosperidade, porque já está manjado, mas essas teologias positivas, essas confissões positivas, muita neurolinguística, muito positivismo, muito vaidade, você consegue, que até certo ponto é bom, mas que não é o Evangelho. O Evangelho do Senhor, a gente tem que lembrar que
uma das principais coisas que ele traz à nossa vida é um confronto, é um embate, é um espelho que se coloca à nossa frente e que se reflete uma imagem de Cristo. A gente tem que se adequar àquela imagem. E para se adequar àquela imagem, haja espinho para tirar da gente, né? Haja coisa que a gente tem que fazer, trabalhar, procurar desenvolver relação com Deus, porque senão não consegue, a gente não desenvolve isso. E infelizmente o Evangelho, na maioria das igrejas hoje, ele tem sofrido essa diluição, né? Ele tem sofrido acompanhado das demais mudanças da sociedade, né? A gente vê que os relacionamentos têm se tornado cada vez mais líquidos, né? As instituições são cada vez mais líquidas, tudo é solúvel, tudo se desmancha, nada mais tem consistência, tudo é relativo, tudo, não, isso aqui pode ser assim, tudo é relativizado. As próprias verdades e fatos do Senhor acerca da sua palavra, em muitas igrejas se tornou tudo relativo, tudo adaptável, tudo moldável. Não, mas veja bem, mas não é bem assim, porque se Jesus estivesse aqui hoje, criado desse jeito, pensando assim, ele não ia falar isso. E são coisas muitas vezes sutis que vão entrando e que vão sufocando a nossa fé, que vão sufocando a fé das pessoas. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado para que nós não nos tornemos esse tipo de solo. E esse solo, eu devia ter enfatizado isso no começo, mas vou lembrar agora, é responsabilidade nossa. A manutenção desse solo se dá à nossa responsabilidade. Por quê? Se a gente estivesse falando aqui apenas acerca de salvação, numa perspectiva fatalista de que Deus realiza tudo em mim, eu não preciso fazer mais nada, tudo bem, isso é verdade em relação à salvação. Mas em relação a desenvolvimento, o Evangelho está recheado e carregado de recomendações. Lembra tudo aquilo que Jesus falou, tudo que Paulo falou sobre pensar nas coisas do alto, sobre abandonar as coisas da carne, sobre alimentar o Espírito, sobre crescer na graça e no conhecimento. Todos esses adubos, essas vitaminas que nós precisamos tomar e procurar desenvolver com Deus, para que a gente permaneça fortalecido em meio a esses dias. Porque se a gente não fizer isso, essa parte de nos mover nessa direção, ou melhor, de ouvirmos o Espírito nos guiando a essa direção, nós iremos sufocar. Nós vamos viver uma fé fria, uma fé talvez até morta, ou uma fé morna, né, que é o pior, como a carta de Jesus ao Apocalipse, lá em uma das igrejas, que fala sobre isso. Aquela fé morna que Deus fala que preferia que ela fosse fria ou quente, porque a morna dá vontade de vomitar, é aquela coisa indiferente. Pessoas vivendo uma fé vazia, vivendo uma vida de religião, mas de pouca devoção. Uma vida de culto à instituição, mas pouco culto a Deus. E aí isso acaba sufocando essas sementes ou essas plantas do Evangelho que poderiam nascer na gente e acabam morrendo. Às vezes a gente fala de sufocar, o que vem na mente da gente é alguém apertando o nosso pescoço e a gente desesperado tentando respirar, né? Ou aquela imagem do filme de alguém colocando uma toalha na nossa cabeça, jogando um balde d'água, né? Então é a ideia de desespero, né? É verdade. Então, assim, quando se fala que aquilo vai sufocando a semente, se vier na nossa cabeça essa imagem desse tipo de sufocamento desesperador, seria muito mais fácil para a gente reagir, né? O problema é que não é esse tipo de sufocamento, né? O problema é que aquilo vai tomando a fé da gente de uma maneira tão sutil, tão pequena, tão desapercebida, e a gente não vai percebendo isso, né? Ao ponto que ela vai se esfriando a nossa fé, né? A gente não vai notando que a gente está se afastando, que a gente está se esfriando, que a gente está entrando na mornidão espiritual, né? Então talvez esse seja o grande problema desse sufocamento, né? Essa sutileza desse sufocamento. Não que ele produza em nós um desespero, tudo pelo contrário, né? Ele é o sapo lá dentro da água quente, né? Ele vai morrendo e morre sem perceber que ele está sendo cozido dentro da água quente, né? Ele vai se acostumando com aquela água. Então talvez seja a grande cilada desse sufocamento, desses maus tempos que nós estamos vivendo, né? As pessoas, a gente tem às vezes o hábito de pensar no diabo, né? Ele vai aparecer com aquela carranca, assim, um carro vermelho, tacando fogo em tudo. O diabo não faz assim. O diabo, ele assume essas sutilezas, ele vai pegando, até às vezes eu falo, e é verdade, muitas vezes as igrejas, a grande parte delas, tem o diabo usado a favor dele, porque faz muito mais o serviço ao próprio diabo do que a Deus.
Porque nessas distrações, nessas ferramentas, nessas estratégias, muitas vezes que vão sendo criadas fora da palavra do Senhor, isso é muito bom para manter as pessoas distraídas e elas acharem que estão abalando com Deus. E sabe o que vai acontecer? Pode correr o risco de acontecer aquilo que é falado no Evangelho, de chegar a pessoa no céu no dia do juízo, né? E falar, pô, mas em teu nome a gente expulsou demônio, e eu fiz e desfiz, eu conheci, papai, e o Senhor vai falar para a gente, olha, quem é você? Eu não conheço, não sei quem é você, nunca me relacionei contigo, nunca me aproximei de ti, como é que você está falando isso? Então, irmãos, é para a gente ver como é sutil, né? A gente pode pensar diversas coisas a respeito disso, mas essa ideia de fato de coisas que vão acontecendo, que vão aparecendo e que vão ficando muitas vezes desapercebidas aos nossos olhos e aos nossos sentidos. E a gente só consegue evitar que essas coisas cheguem a nós, ou se elas chegarem, a gente só consegue que esses espinhos sejam retirados se a gente tiver muita sensibilidade no nosso contato, no nosso relacionamento com Deus. Porque mantendo uma relação com Deus, e quando eu falo relacionamento com Deus, irmãos, é um conjunto de coisas. É o meditar na palavra, é o orar no Espírito, como Paulo fala, é o procurar o tempo todo, o máximo de tempo possível, estar com essa via de comunicação acesa, com essa via de comunicação bem definida, procurando fazer tudo para a glória de Deus, procurando em todo tempo pensar nas coisas do alto, e assim, nesses detalhes, desse lado a gente vai ficando sensível, ao ponto que não é qualquer coisinha que vai abalar nossa fé, não é qualquer introjeção de peculiaridadezinhas do diabo que vão começar a nos afetar, porque a gente fica muito sensível. E eu falo porque assim, às vezes eu passo, 3 dias, 4 dias, assim, que eu dou uma relaxada, né? Aqueles dias que eu não ouço nenhuma mensagem, não tenho nenhum estudo para preparar, e eu já vejo a diferença, irmãos. 3, 4 dias, eu já tenho que começar a fazer um alerta, assim, falando, meu Deus, quanta coisa que está grudando em mim aqui que não é para grudar, quanto espinho está nascendo aqui que se eu não tomar cuidado, irmãos, 3, 4 dias. Agora faz um cálculo, aí você faz com você, mas imagina aquelas pessoas que o único tempo com Deus que elas têm é um culto de domingo, 1h30 no domingo à noite, ou esse tempo que a gente tem aqui, 40 minutos numa quinta-feira, irmãos, não tem condição, né? Tem a questão das crianças, né? Dos adolescentes, os pais, infelizmente, muitos acham que a responsabilidade de criar os filhos é da igreja, né? E aí traz aqui o filho uma vez por semana para ficar 1 hora numa escola dominical e acha que isso é suficiente, está resolvido para compensar todas as outras. Para quantas horas tem uma semana? Não sei, mas de coisas que o mundo vai influenciando, de coisas que vão sendo faladas, jogadas em cima delas, seja por internet, seja por influência das mídias, das pessoas, e aí as pessoas acham que 1 hora por semana trazendo o filho aqui está resolvido. Irmãos, pelo amor de Deus, é de ficar louco um negócio desse. E o pior, a gente sabe que tem pais que são assim, tem muitos pais que não cultivam relacionamento com Deus, e aí depois os filhos crescem, se rebelam, ou enfim, não querem ter compromisso com as coisas do Senhor. Ah, mas onde foi que eu errei? Mas eu levava na igreja, sim, mas que referência que você era para ele? O quanto você pôde ser um fertilizante do Senhor na vida dele para que esses espinhos, para que essas coisas não entrassem, não sufocassem a sua fé, a sua vida. Depois fica difícil. E infelizmente a gente vê a dificuldade que a gente tem nas igrejas hoje em relação a principalmente jovens e adolescentes. A gente vê aquele engajamento assim até os 15 anos, 16, aí tem um gap de idade assim que vai até os 30, entre 17 e 30 você não vê na igreja, some, você pode ver, é difícil ver gente dessa idade na igreja, as pessoas somem, vai para a faculdade, as coisas distraem, é muito mais legal, é mais divertido, não tem mais aquele compromisso com as coisas dos pais, e as distrações vêm, os espinhos nascem e pronto. Aí enquanto a pessoa não se estrepa na vida, não dá com a cara no muro, não tem um relacionamento complicadíssimo, não tem um filho inesperado, alguma coisa não acontece, ela nem se lembra mais que Deus existe. E esse é o problema, irmãos. E aí depois para a gente lidar com esse tipo de solo é muito difícil. Haja arado, haja foice para cortar tudo ali. E o problema maior é que muitas vezes as pessoas não querem mais. Né? Aqui, Jesus, parafraseando o que Jesus fala, muitas pessoas elas estão com o coração endurecido
E elas estão com os ouvidos e os olhos fechados porque elas não querem ouvir, porque elas sabem que a mensagem do Senhor é uma mensagem que muitas vezes vai ter que raspar a ferida, vai ter que cortar ramo, vai ter que podar, vai complicar e vai doer. E por saber disso, o que as pessoas fazem? Não, mas minha vida está tranquila aqui, não está tão ruim assim, tá bom. Né? E aí, no momento de necessidade, aquela velha história, né? A pessoa se achega a Deus, é meu camarada, que eu vou fazer e desfazer, claro que o problema resolve, sabe, deixa pra lá, nesse negócio de igreja, é sempre a mesma conversa, sabe, é sempre o mesmo papo, vira aquele solo rochoso, que não entra nada, sabe, só ali por cima brota aquelas coisinhas de nada e morre. E eu estou falando isso porque essa questão dos espinhos, elas são muito verdadeiras, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E não só, eu nem estou falando aqui para fora da igreja, eu estou falando para dentro da igreja. Porque a nossa fé, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo comungante, sendo presente, sendo frequente, irmãos, esses espinhos eles aparecem. O diabo ele fica o tempo, é o bicho chato, o tal do diabo, né? Porque, meu Deus do céu, ele fica o tempo inteiro só esperando as brechinhas. É uma disfunçãozinha no ministério, é uma palavra aqui que o pastor falou que você entendeu do jeito meio esquisito, que você acha que é para você, você ficou dodói, e já começa a conspirar um monte de coisa na cabeça. Enfim, você sabe o que acontece, mas a gente tem que ter cuidado com essas pequenas armadilhas que vão nos sendo impostas no caminho, para que a nossa fé não seja sufocada, para que a gente não troque ou, aliás, não abandone esse relacionamento com Deus por questões as quais não vamos levar a lugar algum. São questões terrenas, são questões terráqueas, são questões não eternas e, portanto, nós temos que ter muita cautela em relação a isso. Mas a gente tem que lembrar que aqui nessa parábola existe a boa terra também. Existem 4 solos aqui, mas só um é bom, né, de fato. E essa boa terra é aquela que dá fruto. Agora, será que nós temos sido, ou será que nós somos esse tipo de terra boa? Será que a semente do Evangelho sendo lançada em nós, ela produz de fato? O que o Evangelho tem produzido na sua vida e através da sua vida? Quais são as transformações, as mudanças, quais são as alterações de valores e perspectivas que aconteceram na sua vida após essas sementes terem sido lançadas? Porque, olha só, para quem é cristão, para todos nós que estamos aqui, que vimos aqui de maneira recorrente, poxa vida, a cada reunião, a cada estudo, sempre coisas são lançadas no nosso solo. E a gente sabendo aproveitar isso, nossa, vai crescendo aí uma plantaçãozinha legal ali, vai começando a brotar umas coisas legais. Só que também a gente tem que lembrar que essa planta produz. E a fé em Deus no nosso coração ela tem que produzir também. Lembra o que Jesus falou? Eu sou a videira, nós somos ramos, papapá, todo aquele que está ligado em mim, que não der fruto, eu vou cortar e lançar fora. Ele vai cortar e lançar fora, irmão. Será que ele tem frutificado no Senhor? Será que nós temos procurado manter esse canal para que a seiva corra de maneira fluida, para que sejamos de fato instrumentos do Senhor, canais de bênção do Senhor? Ou a gente tem simplesmente não feito nada com isso? Irmãos, é algo complicado, às vezes eu fico bugado quando eu vou pensar sobre isso, né? Porque a gente mistura a salvação com essa coisa de ser lançado fora, e aí você fala, não, mas o salvo ele sempre vai produzir. Então alguma coisa está errada, porque a gente olha para a igreja e acha que está todo mundo salvo dentro da igreja, a gente vê 98,7% da igreja que não produz nada, nem na sua própria vida, que sabe os outros. Então alguma coisa ali não fecha. Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que olhar para as nossas vidas, para o nosso solo, porque a gente tem feito no nosso interior, na nossa alma. Eu tenho preparado o ambiente, eu tenho preparado o meu íntimo para que os valores do reino sejam de fato arraigados em mim, para que tudo que não provém do Senhor, para que tudo que é meu, daqui, da minha natureza, seja tirado, para que essa nova natureza apareça, floresça, para que essa transformação de fato seja evidente na minha vida. Eu tenho tido esse cuidado. Uma vez eu preguei aqui e falei sobre onde estão as nossas raízes, né? Porque, olha, como é que a gente conhece a boa planta? Pelo fruto que ela produz. E aí, se você produz uma frutinha desse tamanho, se você produz jaca e o fruto do Senhor é laranja, não adianta você tirar a fruta, você vai continuar produzindo jaca. Você tem que mudar a sua gênese, tem que ser alterado lá dentro, tem que ser transformado aquele DNA
para que de fato vire uma laranja, uma laranjeira, e você vai gerar laranja. E o que eu vejo hoje em dia, o que é? As pessoas vêm para a igreja, tiram os frutos, mas a raiz continua a mesma. E elas continuam produzindo as mesmas coisas. Irmãos, quantas lideranças de igreja que eu peguei, de gente safada, calhorda, insuportável, gente que você preferia ver o diabo na frente do que ver aquela pessoa, e sendo liderança de igreja. E aí você me diz, o que o Evangelho produziu nessa vida? Que condição uma pessoa dessa tem de ser um semeador, se a semente não chegou nem nela direito ainda, se o solo dela não está pronto? Eu estou falando dentro da igreja, irmão, estou nem falando de fora, não estou falando de casa, estou falando dentro da igreja. E a gente tem que ter cuidado, porque essas coisas começam a entrar, a gente começa a se conformar. Não, mas é porque eu escolhido, porque é um vaso. Irmãos, tudo bem, mas tem que ter transformação. Se a semente do Senhor caiu no solo fértil, tem que ter mudança. A gente tem que ser transformado, tem que germinar as coisas do reino em nós. Não é só, antes eu bebia, agora eu bebo menos. Antes eu fumava maconha, agora eu fumo só um cachimbinho de menta. Antes eu tomava cachaça, 2 litros, agora eu só tomo um traguinho. Que bom, isso é muito saudável. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é antes eu furtava, antes eu roubava, antes eu matava. E matar não é só matar de matar, é matar de tudo que você faz em relação ao próximo, que traz morte, seja na sua fé, no seu amor, nas suas perspectivas de vida, nos seus sonhos. Isso é matar. Isso é adulterar. Todas as vezes que eu manipulo os valores das coisas corretas para que sejam em meu benefício, todas as vezes que eu uso até passagens do Senhor da Bíblia para embasar pecado, para fortalecer em mim coisas que não provêm do Senhor, isso é adultério, isso é prostituição. Todas as vezes que eu vou me relacionar com Deus, naquela perspectiva de que eu quero todos os seus benefícios, mas eu não quero relacionamento com o beneficiador, é a mesma coisa de eu ser noivo de alguém porque eu quero a herança dela. E sabe como é que é o nome disso, irmãos? É prostituição. As pessoas fazem isso dentro da igreja, irmão, o tempo inteiro. E aí eu digo, onde é que está o solo fértil? O que essas pessoas vão produzir? O que essas almas vão produzir? E esse cuidado é parte nossa, irmãos. O Espírito Santo, ele mora na gente para nos convencer acerca de tudo que a gente sabe que tem que ser convencido. Mas olha o que a palavra de Deus fala, que o nosso coração pode se endurecer. E a gente pode não mais ouvir esse Espírito. A gente pode simplesmente apagar, botar um mute aqui. Não tem nem close captions, aparece nem legenda mais. Você nem silenciou. E aí você escuta tudo que está à sua volta. A gente escuta noticiário, escuta não sei o que, é avidente, porque alguém falou que vai acontecer, porque está profetizado, que foi dito. Irmãos, o que Deus diz ao seu respeito? Pois é, você não lembra, né, mais, porque você não está cultivando esse solo. Entende? A gente começa a se perder nessa caminhada, com coisas sutis, como o pastor colocou, e quando a gente percebe, se perceber, já é tarde demais. A gente está mais desviado aqui dentro do que se estivesse lá fora. E aí, meus irmãos, aí o bicho pega. E aí eu não sei como é que vai ser, eu só sei que é duro viver assim, é triste viver assim. E é por isso que a gente tem que sempre estar atentos, para que a gente mantenha o nosso solo limpo, livre das pedras, livre das ervas daninhas, para que todos os dias a gente faça esse exercício de ir lá dar uma varridinha, tira a folha, bota uma aguinha, bota um adubinho, vai mantendo cuidado, porque se nós não ficarmos atentos, a gente vai morrer, a gente vai perecer nessa caminhada. E aí, meus irmãos, a coisa vai ser difícil. Então, a minha ideia, minha reflexão nessa noite é acerca disso, para você pensar como você tem cuidado desse solo, o que você tem feito com as sementes que são lançadas na sua vida. Não estou falando de você semear, porque uma árvore, ela só espalha sementes depois que ela produz. Ela produz o fruto, aí o fruto cai, apodrece, é a semente. Agora, que fruto você tem gerado? Vamos começar de trás para frente, fazendo um reverso aqui, né? Os frutos que você tem produzido são frutos dignos de arrependimento? São frutos que demonstram a transformação do Senhor acontecendo em você? São frutos que representam de fato os frutos do reino de Deus, o fruto do Espírito sendo gerado em você? Ou será que não? Porque senão, até o que você semeia também não presta, a gente tem que ter cuidado. Então, vamos fazer essa avaliação, de modo que a gente se lembre disso todos os dias. Que a gente se lembre de que o nosso chamado para com Deus não é o chamado de bater ponto, não é o chamado de cumprir horário, de cumprir tabela na igreja, mas é o chamado de nos relacionarmos com Deus.
E esse relacionamento tem tudo a ver com esse cuidado do nosso interior. Quando nós vamos cultivando, quando nós vamos caminhando com o jardineiro, a gente vai ficando tranquilo, a gente vai amaciando a terra. Se a gente vai se distanciando, aí começa a aparecer qualquer coisa e a gente não percebe. E depois que a gente percebe é tarde demais. Então, para a gente só encerrar essa reflexão aqui de maneira breve, eu quero que você pense nisso agora, né? Tenha um tempo assim de reflexão, de silêncio, de calma, de quietude. Pense, né? Como eu tenho me portado antes disso? Se hoje eu fosse um jardim e o Senhor passasse jogando sementes, semente do amor, a semente da paciência, da longanimidade, as sementes da alegria, da felicidade, as sementes da paz, aquela paz que excede todo entendimento, de acordo com a palavra do Senhor. Como eu tenho recebido isso? Como tem caído no meu solo? Eu tenho tido aquele prazer de cuidar, de arraigar, de cultivar, de jogar água, de ficar ali protegendo, sabe? Porque aquilo é o mais precioso para mim. Ou será que eu tenho tratado como se fosse uma estrada onde as coisas passam e é só mais uma coisa que está passando, né? Passou Jesus, mas já passou um monte de gente também, então não faz diferença. Ou será que da mesma forma eu tenho tido um coração duro e as sementes do Evangelho batem em mim, elas caem ali em cima e não cria raiz, não tem terra, não tem profundidade, é só no raso, é só aquela coisa elementar e eu não saio daquilo? Será que até em algum momento ali tem uma terrinha no meu coração, mas aquela terrinha está tão cheia de tranqueira, está tão cheia de coisas que não dizem respeito aos valores do reino, que nasce tudo meio junto ali, e como eu alimento mais as coisas da carne do que as espirituais, portanto é isso que prevalece, e os valores de Deus vão morrendo em mim, vão ficando sufocados, vão ficando ali enforcados. Será que eu tenho prestado atenção a isso? Ou será que de fato o meu solo tem sido um solo preparado, eu tenho tido cuidado, eu tenho cuidado desse jardim, eu tenho prestado atenção a tudo que acontece, a cada vento, a cada animal que passa por perto, a cada intempérie, e eu tenho tomado os devidos cuidados, eu tenho procurado na palavra de Deus refúgio, respaldo, reforço, auxílio, sustento, de modo que todas as sementes que caem em mim, a seu tempo elas vão frutificando, elas vão crescendo, e o meu jardim, a minha natureza vai sendo aos poucos transformada de modo que, mesmo que os espinhos cresçam, eles já não conseguem mais sufocar isso. Mesmo que os ventos batam, eles não têm mais o poder de levar para longe. Mesmo que o sol, com toda a sua força, bata de cara nessa planta, ela não tem mais como morrer, porque ela já está fortificada no Senhor. Já se foi passado um processo, já tem acontecido coisas, e portanto eu tenho me fortalecido no Senhor. Pense com Deus, eu vou estar orando nesse momento, e que você possa aproveitar para olhar para o seu íntimo e avaliar essas circunstâncias, tá bom? Pai, eu fico muito grato a Ti, Deus, porque a Tua palavra ela é tão viva, ela é tão eficaz para o nosso ensino, ela é tão eficaz para mudar as nossas vidas, ó Pai, e eu fico sempre muito lisonjeado de poder ser um canal, ó Pai, para falar da Tua palavra. Mas Deus, nesse momento que possamos olhar para dentro de nós, e ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos traga iluminação, nos traga clareza acerca daquilo que precisamos enxergar. Talvez não queremos enxergar, mas precisamos. Talvez nós não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. E nós estamos aqui nesse momento, nos colocando numa posição, ó Deus, de humildade diante do Senhor, para que, se necessário for, nós sejamos podados, nós sejamos trocados de vaso, nosso solo seja totalmente interferido, para que possamos de fato nos adequar, ó Deus, aos Teus valores, aos Teus princípios, a uma verdadeira transformação de mente, de gênese no nosso interior. Porque, Pai, o Teu chamado para nós é o chamado de frutificar, mas muitas vezes nós temos frutificado os frutos errados, nós temos jorrado água amarga da nossa fonte. Mas queremos nesse momento, Pai, pedir que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas, como o Senhor sempre tem, mas que no nosso coração haja essa convicção e haja sempre esse alerta de nos mantermos atentos, ó Pai, a tudo que o Senhor nos diz, a tudo que o Senhor nos fala, a tudo que acontece à nossa volta como manifestação da Tua glória, para que dentro de nós possamos sempre cultivar o que o Senhor falou para cultivarmos,
que possamos alimentar o que o Senhor falou para alimentarmos, que são as coisas do alto, os valores do alto, os princípios do reino, dado que já não somos mais cidadãos daqui, somos cidadãos dos céus. Portanto, não faz sentido, ó Deus, nós continuarmos mantendo e cultivando coisas daqui nesse chão, onde a traça vai comer, a ferrugem vai corroer e nada será aproveitado. Que possamos focar naquilo que tem peso eterno de glória para o Senhor, que possamos dedicar as nossas vidas, a nossa plantação, o nosso jardim, como um espaço de glorificação ao Senhor, um espaço onde tudo concorre e converte-se em glória para Ti, onde todos os frutos, todas as flores, tudo o que acontece, resplandece a Tua luz, resplandece a Tua glória através de nós, não por nosso mérito, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom e opera em nós, porque o Senhor é o oleiro e o Senhor nos faz vasos de honra para o Senhor. Obrigado, Jesus, por tantas oportunidades que Tu tem nos dado para nos arrependermos e voltarmos sempre a Ti, para mantermos os nossos ouvidos atentos à Tua voz e para mantermos os nossos pés firmados no Teu caminho, que muitas vezes é um caminho difícil, é um caminho estreito, mas é o caminho do Senhor, é o caminho onde o Senhor está conosco, é o caminho que nos conduz para a eternidade por Ti. Obrigado, Jesus. Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Amém.